Olá, galerinha do Centro de Mídia, aqui do 4º ano. Hoje vamos ter mais uma super aula e eu conto aí com a participação de vocês aí, pensando juntinho comigo aí sobre o que nós iremos falar. Eu sou o professor Seba Nunes e estou com vocês hoje numa aula de Geografia. É isso aí, Geografia. Você curte Geografia? Eu adoro Geografia e hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal e eu espero que você acompanhe e escreva no seu caderno e me mostre aí pelas redes sociais. @sebanunes, me procura e mostra aí o quanto você tem entendido sobre as atividades e não deixe de ver todas as aulas aqui no Centro de Mídias, aqui no repositório do Centro de Mídias, tá bom, pessoal? Então, todas as aulas de Geografia estarão aqui no repositório, é só procurar e você vai encontrar aulas aí super interessantes e tenho certeza que vai colaborar aí e muito aí com a sua educação que está acontecendo já em sala de aula. Beleza? Então, legal. Vamos começar a falar hoje sobre o nosso tema? Então, para começar, vamos para o tema. Vamos para o tema aqui, na tela. Formação das paisagens, agentes externos. A habilidade que nós vamos trabalhar hoje é a EF04-GE11 e a EF04-GE18. Muito bem. Nós tivemos uma aula anterior falando sobre formação das paisagens, agentes internos. Então, se você quiser saber aí um pouco mais sobre a primeira aula, é formação das paisagens, agentes internos. Hoje nós vamos falar formação das paisagens, agentes externos. Legal? Então, beleza. A gente começou falando internamente o que acontece para a formação das paisagens e agora nós vamos falar externamente, o que pode acontecer no externo para a formação das paisagens. Vamos para a tela para a gente falar mais um pouquinho sobre isso. Muito bem, pessoal. O que vocês estão vendo aí? O globo terrestre, certo? Legal. Nós já falamos que o globo terrestre aí, tem muitas ondulações, ele não é um globo liso, ele tem formação aí de paisagens que faz com que o globo não fique tão liso. Eu tenho um globo aqui, ó, vamos dar uma olhadinha nele aqui. Olha só, a gente tem aí no globo terrestre países, o oceano, e isso aqui faz com que tenha várias ondulações o nosso planeta. Então, não é uma esfera lisa, é uma esfera onde tem muitas camadas diferentes. E essas camadas é o que nós vamos estudar. Como é formada essas camadas e por que essas camadas existem. Você já parou para pensar? A gente viu numa aula anterior aí que os agentes internos ajudam a construir essas camadas diferentes. E agora nós vamos ver os agentes externos. Então, olha aqui para mim. Nos agentes externos, quem são esses agentes externos? Será que é um agente que vem de outro país e muda as camadas aqui do globo terrestre? Acho que não, né? Então, vamos descobrir quem são os agentes externos e como eles agem para mudar o formato do globo terrestre, o formato da Terra que está sobre aí o globo terrestre. Então, vamos lá, galera. Olha só. Formação das paisagens, parte 2. Agentes externos. Atuam na superfície. Deixa eu marcar aqui um marca-texto aqui. Atuam na superfície. Ou seja, ele não atua por baixo da Terra, ele atua no superior, em cima, fora da Terra. Então, é diferente aí, então, pessoal. Então, toda vez que eu falar de agente externo, eu estou falando de algo que acontece que não é dentro da Terra, nas camadas anteriores. É fora, é externo, tá bom? Então, agentes externos. Eles são chamados de exógenos. Muito bem, então, você pode encontrar em alguns lugares aí falando sobre agentes externos ou exógenos. E eles modelam a Terra. Ah, professor, então quer dizer que esses agentes externos, eles modelam a Terra, fazem com que a Terra se modifique. A gente vai entender um pouco mais em alguns exemplos, mas é exatamente isso.
os agentes externos, eles vão modelando a Terra e vai fazendo com que a paisagem se modifique no decorrer de quando isso vai acontecendo, quando os agentes externos vão atuando sobre a Terra. Então, vamos ver alguns exemplos de agentes externos. Vamos na tela comigo. O vento. Será que um vento forte, ele muda a paisagem? Pensa aí em alguns filmes que você já assistiu, que existe algum vendaval. Acaba fazendo uma alteração na paisagem, certo? Porque a força do vento faz com que as estruturas desse lugar se modifiquem. Então, o vento ele é um agente externo muito poderoso. Quando tem um vento muito forte, muda completamente a paisagem do lugar. Vamos ver outro exemplo. A chuva. Toda vez que a gente pensa em chuva, galera, vamos pensar aí nessas grandes chuvas que aconteceram aí durante o ano, aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, que modificou completamente a paisagem. Teve alguns acidentes muito graves, algumas pessoas acabaram morrendo nesses acidentes. Por meio da chuva, a chuva fez o desmoronamento da terra. Então a gente consegue perceber aí uma total mudança de paisagem, né? A gente começa a perceber aí o quanto a chuva pode ser poderosa nesse sentido, de mudar completamente uma paisagem de um lugar. Então, é um outro agente externo aí que a gente conhece e a gente já viu em alguns exemplos. Vamos ver mais um exemplo aqui. O rio. Professor, como o rio pode mudar a paisagem? Vamos pensar aí que o rio ele tem um cursor, né? Ele vai para um lado, vai para o outro, vai para frente. E esse cursor, quando ele vai batendo nas margens do rio, ele vai modificando esse rio. Então, esse rio pode ficar maior, pode mudar um pouco de inclinação para um lado, um pouco de inclinação para o outro, de acordo com a passagem da água. Então, ele vai mudando aí a paisagem por meio das águas que vão passando. Mas tem mais exemplos aqui, vamos com a gente. O gelo. Aqui no Brasil, a gente não tem gelo, né? A gente não tem grandes gelos aí acontecendo, porque não é um país tropical, então isso não acontece. Mas quando a gente pensa em um país mais frio, quando vai mudando as estações, a paisagem com os gelos modifica completamente diferente. Fica completamente diferente. Em dias que vai fazendo mais calor, esse gelo derrete. Em dia que está mais frio, vai ficando maior a concentração de gelo. Então, a paisagem muda completamente aí de acordo aí com as estações e o quanto está fazendo calor ou frio no dia. Então, vai mudando completamente. Então, o gelo, a gente consegue pensar aí, quem nunca viu o gelo de perto, consegue perceber aí nos filmes, nos desenhos, o quanto que o gelo aí modifica a paisagem. Tem mais um exemplo aqui para a gente. O mar também. Então, a gente percebe aí, olha só, quando a gente pensa no globo terrestre, a gente lembra aí uma boa porcentagem de água está aqui no nosso globo terrestre. Então, a gente fala que o mundo, né, a Terra é formada de água. Então, tem muita água e essa água ela vai se modificando, aí vai modificando a paisagem de acordo com o tempo. E o nosso último exemplo de agente externo que age fora da Terra, fora da camada terrestre, é a temperatura. Então, a gente já falou aí, muitas vezes vocês ouvem aí nos jornais, em alguma entrevista, sobre aquecimento global e o quanto o aquecimento global ele vai modificando a vida do ser humano e quanto que ele modifica a Terra. Então, por isso que é tão importante esse assunto, falar sobre o aquecimento global, porque realmente vai modificar completamente as nossas vidas, a vida dos seres humanos, dos animais e da Terra, mudando completamente aí, a imagem que a Terra tem. Então, a gente começa a perceber aí que esses agentes externos, ajudam a modificar a formação da paisagem. Legal. Mas como que é a paisagem, professor? Eu já entendi aí que a chuva, o vento, o gelo, a temperatura modifica a paisagem. Mas
o que é a paisagem? Vamos ver com a gente alguns exemplos para você entender aí, por meio de imagens, o que é a paisagem da Terra? Vamos com a gente. Muito bem. A gente tem duas imagens aí, são imagens de montanhas. Apresentam elevações, ou seja, formas de relevos de grande elevação em relação às áreas próximas mais baixas. Então temos aqui, ó, aqui a gente consegue ver a ponta de uma montanha e aqui a montanha aparece completamente para a gente. Como é que eu sei o que é montanha? Olha só a diferença, pessoal. Muito mais alto, muito mais imponente do que esse outra parte aqui, certo? Então a gente começa a perceber aonde estão as montanhas e como as montanhas aí mudam completamente a paisagem do lugar. Muito bem. E essas montanhas aqui ainda vêm acompanhadas com gelo, né? Então a gente percebe aí o quanto que o gelo também modifica a paisagem aí dessas montanhas. Muito bem, já sei que uma das paisagens que existe são as montanhas. Mas tem outros exemplos, professor? Vamos dar uma olhada? Vamos lá comigo. Os planaltos. Muito bem. O que tem diferença os planaltos e as montanhas? Eles possuem elevações. Ah, legal. Então, tanto o planalto quanto as montanhas possuem elevação. Mas o que tem de diferente? Possuem extensão ampla e a parte mais alta é relativamente plana. Vou pegar o exemplo aqui. Aqui a gente tem um exemplo de planalto. Olha só. Você percebe aqui, pessoal, que existem nuvens, olha. Então, essa parte aqui, ela é muito alta, ela está próxima das nuvens, a parte de baixo. Porque eu percebo as nuvens, então eu consigo entender que existe uma elevação, ela está mais elevada do que o chão. Mas a gente consegue perceber aí que é plano. Não tem muitas modificações. Vamos para a segunda imagem, porque aí vai ficar um pouco mais claro. Está chegando a segunda imagem aqui para a gente e vocês vão começar a perceber aí como que o planalto é e a diferença do planalto para as montanhas. Olha só, a segunda imagem a gente consegue perceber aqui que tem planície, é tão plano que tem até uma cabana aí. Então quer dizer, ela é elevada, mas ela na parte superior é mais plana. Legal. Muito bem. Vimos as montanhas, vimos os planaltos. Será que tem mais coisas para a gente ver? As planícies. O que são as planícies? São áreas mais ou menos planas. Ocorre o acúmulo de sedimentos. Encontra-se ao lado de rios e do mar. Olha essas duas imagens, a gente consegue ver um grande campo plano. Aqui e aqui. Então, geralmente nesses campos planos existe vegetação, então a gente consegue perceber aí a diferença. Olha só, a gente não vê grandes ondulações, ela é mais plana. A segunda imagem também você vai perceber aí também que até existe aí uma agricultura sendo composta na segunda imagem aí, porque é um lugar mais plano, muito mais fácil de se plantar. Então, a gente começa a perceber aí essa diferença. E, por último, as depressões. São áreas com altitudes inferiores em relação às áreas próximas. Então, a gente consegue perceber aqui, ó, um planalto e uma grande queda para baixo. Uma grande depressão. Então, essas depressões aí, nós chamamos de depressões, ou seja, ela está muito abaixo do que o restante da Terra. Legal, professor. Consegui entender aqui. Vamos aqui
aproximar. Vou deixar um exercício para vocês fazerem em casa. Ligue os pontos. Então, quem são as planícies? Quem são as montanhas e quem são os planaltos de acordo com as imagens? Então, você vai ver a imagem e vai ligar os pontos, tá bom? Exercício de casa, manda para mim nas redes sociais, @sebanunes, hein, pessoal? Vou querer ver se vocês fizeram a atividade. Hoje nós falamos sobre as paisagens, os agentes externos, sobre as montanhas, os planaltos, as planícies e as depressões. Vou deixar para vocês aqui a avaliação da aula. Se você gostou de falar sobre os agentes externos e sobre como modifica a paisagem, avalie aí positivamente, vamos amar aí receber a sua opinião. Muito legal, foi muito bom bater esse papo com vocês, espero que vocês continuem assistindo as aulas aqui no repositório do Centro de Mídia e conto com vocês nas próximas aulas. Tchau, tchau, galera, até mais!